Senhor Q, seu microfone está mutado aí, não dá para ouvir o que você está falando. Ainda bem que você falou, tá vendo? Eu ia falei até agora, falei até agora e ninguém ouviu o que eu falei. Que coisa. E eu, Eu vou. e eu tô aqui falando, como é que eu vou avisar o senhor Q que ele tá com o microfone mutado? Eu pensei que era até aqui. Eu saí, entrei e não voltava. Eu falei, caramba. Ah, meu Deus do céu. Que bom, que eu não falei nada a respeito do episódio ainda. Eu estava só chamando. Falei, ó, antes de começar, de fato, nós vamos colocar a. E você não está aparecendo para mim, ou você não passou por público. Ainda não ativei a câmera, ainda não. Ah, então, e foi, ó, enquanto a gente está aqui aguardando para começar de fato, então vou chamar a atenção que aqui, onde está, nós estamos na base, né, da Exceline, no canal, o podcast passa no canal, que é justamente no canal Exceline, a sua linha VPX está na base do Telegram, e depois, quando as pessoas não puderem assistir, poderão assistir logo em seguida o replay, né? E depois nós estamos na outra plataforma. E foi só falando sobre isso, eu não cheguei a falar sobre o episódio. Então, quem tem condições de ler, né? Eu até achei estranho uma coisa, eu estou aqui falando e não saía da frente aqui aquelas opções de desligar, ou, né, de encerrar a ligação, vários ícones, né? Eu falei, por que está aí ainda? Agora que você falou, eu apertei para poder começar a falar, né? O microfone abriu, sumiu. Bom, a gente vai aprendendo, né? Porque até então eu só fazia por áudio, né? Então algumas coisas que eu ainda não prestei atenção. Faz parte do, do, do aprendizado, né? Muito bem. Bom, então era só isso. Eu estava comentando que a gente está em outras plataformas, né? Que a gente, depois que termina aqui, feita uma chamada para o grupo, né? Que está no Facebook, também vai para a fanpage, e também para o Twitter e também no Instagram. E, posteriormente, para amanhã, aí sim é liberado para pessoas poderem assistir no canal aqui no X Brasil, que está no YouTube, né? Era isso. Falei, bom, então vamos começar. Aí eu vi você chegar. Que bom que eu não falei nada sobre o episódio ainda. Apenas eu falei, não, é um episódio impactante, né? Eu lembro que eu falei sobre isso. É um episódio impactante que fez com que algumas teorias que eu acabei no decorrer do episódio fundisse com a realidade que nós estamos vivendo no país, em outros países e no planeta como um todo. Mas isso aí eu vou deixar mais para depois, para colocar as minhas teorias. Né? Você assistiu o episódio de hoje? Sim, assisti, sim. E esse é um episódio, e o anterior também, né? O anterior e esse episódio de hoje, eu tenho certeza que eu lembro deles. Não? Porque quando eu comprei o box aqui do Arquivo X, Uhum. e quando chegou em casa, o DVD se soltou. Então, quando eu fui abrir o box, que era lacrado, fui abrir, o DVD estava solto dentro. Então, eu Uhum. peguei, o primeiro disco que eu peguei para colocar para assistir, continha esses dois episódios, o anterior, né, que foi da semana passada, e desse. Aí eu lembrava dos dois, tanto da semana passada quanto que passou hoje. Que Esse legal, eu tenho olha certeza que só. eu tinha assistido. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza se eu assisti ou então. Mas eu não sei, como eu falei, como no desenrolar do episódio me fez lembrar algumas coisas, de novo, acaba ficando mais impactante do que quando eu assisti a primeira vez. Provavelmente isso, né? É que é muito difícil de lembrar todos os episódios, né? Claro, como você falou, você fez um link com o fato de ter aberto e caído, né? É o Digipack, é aquele que você vai abrindo. É, Ah, isso, isso isso. aí, esse é um defeito que acho que todos tiveram, porque a gente abre, se não tomar cuidado, cai, né? Porque ele não fica preso ali, né? Você vai abrindo aquela carteira, né? Como se fosse uma carteira de documentos, e aí vai aparecendo. Você não coloca ali um durex, né, para segurar
para ficar fixo ali, na hora que a gente sai, rasga, risca, né? Enfim. Eu tava com medo de estar arriscado, então foi um dos primeiros que eu peguei pra já confirmar. Vamos ver se não tá arriscado ou não. É o mesmo. Se bem que diferente dos antigos vinis, né? Não é a mesma tecnologia, né, que era utilizada. Você não chegou a pegar na época de vinil, né? Você não. Não, eu tenho um monte de vinil aqui em casa. Ah, é? Aquele lá Tem. eu usava quando era DJ, né? Então, aqui, deixa eu colocar um som aqui, o fone de ouvido, então, tira, põe de novo, tira, põe de novo, e aí põe a mão lá embaixo, vai para frente, olha. Eu fazia isso aí, assim, direto, né? E tinha que tomar cuidado, porque eu tinha que colocar a agulha em cima da faixa que eu queria, né? Que nem a gente aperta o botão, vai para a música X, Y, Z, né? Ali não, ele tinha que ir certinho, você tinha que ver exatamente aonde tinha a que não tinha risca, né? Que é justamente o intervalo entre uma música e outra, né? Então tinha, se É, exatamente. passasse dali, o pessoal já. Aqui tem história, aqui tem história. Não, eu tive uma equipe de som, dava baile, hoje em dia não se fala mais disso, mas dava baile, festa de final de ano, festa de formatura, muitas festas de formatura eu fui fazer, além de aniversário, né? E foi curioso, só um parênteses, eu acabei fazendo, eu não tinha grana para poder criar todo o equipamento que eu queria. Mas como me convidavam para ir fazer, você pode dar o som lá para gente? É bem isso, né? Você pode dar o som lá? Ah, posso. Aí eu vou ver o local, não sei o que, aqui vai precisar de uns 5 metros do fio e tal. Bom, quando você cobra, eu não cobro nada, eu vou cobrar só o equipamento que eu vou precisar. E era bem isso. Precisa de X. Então eu precisava de 5 lâmpadas, eu pedia 10. Aí o fio, não, porque pode ser que queime. Mas muito, muito difícil queimar de uma vez só, né? A não ser que tivesse muita variação, né? Então, com isso, eu fui criando a minha equipe, né? Um amigo meu, já falecido, foi criando equipe e tal, foi o equipamento e tal. De repente, nunca compramos nada, só foi na base da troca de serviço, né? Era muito legal, uma época muito, muito, muito legal de fazer. Enfim, então voltando ao nosso episódio, como é que é? Esmaculata, né? Esmaculata, o vírus da morte. E como eu disse, eu achei um episódio impactante, né? Bem impactante da forma, e bem sinistro também, né? Que lembra um pouco do anterior, que a gente assistiu também, né? O anterior foi o que? Os Caluzari, não é isso? É isso mesmo. Os Foi. Caluzari. Eu achei que ficou bem, bem sinistro mesmo, né? É, esse episódio, o anterior, e tanto esse é sinistro mesmo. Essa linha eu gosto, aqui é misteriosa, sinistra, É, investigativa, né? Bem em alguns pontos sem muita luz, né? Então torna mais o cenário mais, né, dark, né? Eu acho que bem o clima de você fazer isso. E o tema, né? Que, né, no caso aí agora é um vírus. E eu escrevi aqui, a primeira coisa que eu escrevi desse episódio foi assim: tava na cara que ia explodir na cara dele. Aqui, quando ele estava lá, o cientista lá foi observar o corpo que estava, né, com corvos em volta, né? E aí ele bota a luva e vai botar para ele. O cara tá de óculos, não tem proteção nenhuma. Pô, fala sério, um cara que é cientista, não dá, né? O cara vai não, não lá, dá. não, fica ali, Não, puf! ainda cutucando, apertando. Não, Eu falei, é sai isso, daí! ele Sai apertando daí, ali, cara! vai sair de lá, ainda viu que estava mexendo. Falei, porra, é muita besta, não é possível um negócio desse. Mas, Ninguém faz isso. fala, a Ninguém culpa faz foi isso. desse cara que foi meter a cara lá. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Só quem é ator para fazer um personagem que era para dar história, porque não É, dá. Fala porque se sério. não, Você vai...
Se ele não cutucasse ali, não ia ter esse episódio. Eu podia passar pro próximo já, porque. Lógico, puxa, o cara morre. A primeira coisa que você vai fazer é, olha, ele encontrou um cara ali, ele afastou lá os corvos lá que estavam em volta, e aí, bom, pode estar russo aí, né? Fazer uma ligação, sei lá, eu, fazer qualquer coisa, menos ficar chegando e de óculos assim, e aí bota a mão lá e pô, vai estourar, pô, fala sério, isso aí, quem não sabe que não ia acontecer isso? Por isso que eu escrevi, estava na cara que ia estourar na cara. Pô, tem a dó. Daí até um subtítulo, né? Esmaculata, tava na cara que ia estourar na cara. Pô, tem a dó. Agora, eu achei bem interessante aquela parte que o cara fala para a Scully, que ela queria ver, né? O cara, não vai ver, você só vai ver aquilo que eu quero que você veja. E ela não pensou duas vezes, né? Já pegou a luva, botou, foi tipo, aham, tá, tá que eu só vou Foi ver aquilo lá. que você quer que eu veja. E, Não e é? ainda foi lá e ainda abriu aquele saco lá, né? Onde tava lá É, o corpo lá dentro lá. Não, é, é a sequência, né? Começa lá com o cara apertando lá pra ter história, porque se ele não fizesse isso, estourasse a linha ter história. Depois é a Scully que compromete lá o outro doutor lá, né? Que corta o saco lá e o doutor quer fechar e não dá tempo e estoura na cara do doutor lá. A é outro que Scully, todo. É. a Scully que é médica, vai fazer uma coisa dessa, né? Com uma mascarinha lá, uma luvinha e vai ficar cortando o saco lá pra saber o que tem lá dentro lá. Não, Se ela nem sabe, se ela nem sabe o que tinha lá, sem segurança nenhuma. tudo bem que tava um plástico lá, tava, né, o saco tava meio embaçado, claro. Pô, tá embaçado? Poderia pensar, não, pode estar até sendo exalando algum gás, né, alguma coisa assim, está apodrecendo o corpo, sei lá, que ao abrir sairia o gás, né, ou o que tivesse lá dentro. Agora abrir, né, um canivetinho ali, abre, aí só faltava cair na cara dela também. Claro que não cairia, porque senão não ia ter a continuação dos episódios, né, mas É, né, o coitado que foi, não, você não pode mexer aí, não, ele, pá, pô, já era. pô. No mínimo ele podia ter feito, fechar um pouco e estar na mão com, sei lá, alguma coisa que lacrasse. Não, ficar segurando, abriu, pegou, estourou. O outro ali, né, o vírus já pensou, opa, tem mais um ali, é Tem daqui que mais eu um. vou para lá, mais uns pedreiros, daqui que eu vou. É muito rápido, né? A contágio ali foi muito rápido. Contágio e a evolução, né, da doença, no caso, né, que a pessoa teve ali. Né? É muito engraçado. E aí, um pouco mais lá para frente, esse mesmo aí que estava passando mal, logo depois, você vê, ele dizia que era da CMM, né, que era de controle de moléstias, não sei o quê, tal. Mas quando ele sente que tá, olha aqui, ó, tô aqui, isso aqui, o cara vai lá correndo pedir ajuda, né? Ele falou assim, quando o cara passa mal, ele apela para a esquerda para poder ajudar e se já sabia da progressão da, da doença, né, da infecção, né, da contaminação, e viu, era só olhar para o saco e sabia que, né, esse era o fim dele, né? Aí o cara resolve abrir o jogo, né? Vai pedir ajuda justamente para a esquerda. Tudo bem. Agora, antes de eu passar para o ponto que eu acho que, para mim, fez acabar levantando algumas teorias, né? Tem alguma coisa interessante aí dos bastidores? Tem aqui nos bastidores, mas é mais passando a final, né? Nas, mais pro final lá tem aquele. O
o presidiário lá que tava no ônibus lá, né? Segurando a criança. Aí tinha aquela furúnculo, não sei o nome daquele negócio lá que tava lá Parece, mexendo lá. lembra um furúnculo ou alguma coisa assim, aquele Aham. nódulo, né? Aquele negócio que tava mexendo lá era uma maquiagem, né? E tinha um sistema que ia pra debaixo do banco. E debaixo do banco do ônibus tinha um assistente lá do episódio lá pra ficar bombando aquilo lá, pra ficar, ficar mexendo e coisando. E o ônibus tava cheio de pessoas. E o cara tava debaixo do banco. E Caramba. os outros atores lá, ator não, né? Eu esqueci o nome lá quando fala que é as Figurante. pessoas, figurantes, estavam os figurantes lá e quase pisava nele debaixo do banco, porque uma pessoa debaixo do banco não tem espaço, né? E o ônibus estava É, lotado. é, Aí ele ficava debaixo do banco, as pessoas quase pisavam nele e ele tinha que ir lá ficar lá bombando aquele negócio pra ficar mexendo, aquele negócio subindo, né? você vê como é que é, né? Hoje isso aí com computação gráfica é a coisa mais fácil que tem para poder fazer, mas naquela época tinha que se virar nos 30, né? Ah, mas as coisas de antiga eu gosto, hein? Eu também. A agilidade, né? A pessoa ficar debaixo do banco, tem um negocinho pra ficar mexendo aquele negócio lá. O CGI facilita? Facilita, mas tem vezes que você vai olhar pro CGI e você fala assim, ah, tá na cara que lá tá feito no computador. Agora esse da máscara, você não vê ali o defeito ali, você vê que o negócio tá mexendo e dá aquele nojo que parece que tá mesmo ali na pessoa. As coisas práticas são mais prazerosas Porque pra ficar vendo. usava-se muito de criatividade, né? Porque não tinha recurso, ele fazia as coisas com o que tinha nas mãos, não? E criava, Sim. "Ah, vamos fazer tal coisa." Quer dizer, hoje a gente pode pegar, por exemplo, qualquer efeito sonoro de, sei lá, de chuva torrencial, né? Uma chuva com muita tempestade, e trovão, né? E hoje a gente faz com tranquilidade, é só baixar lá que você consegue. Na época que não tinha esse recurso, usava-se uma, uma chapa de alumínio ou de aço, né? Balançava para poder fazer barulho de trovão, né? Já vi, já vi. Tem uma máquina, chama máquina do pesadelo, acho que é máquina do pesadelo, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Acho Hum. que é Nightmare Machine, se eu não me engano. Eu acho que é. Ela é toda analógica, né? Tem um monte de peça nessa máquina. E a pessoa vai operando ela, vai batendo nela para fazer os sons dos filmes de terror. É bem legal essa máquina. Depois, quando você tiver um tempo, você lembrar, dá uma pesquisada na máquina do pesadelo. Nossa, é horrível Aliás, de ficar escutando. É horrível de ficar escutando ela. aliás, foi bom você ter falado de pesquisar, é uma coisa. E sabe que eu não tinha ouvido falar do CG, como é que é o nome, né? Aquele que está como concorrente aí do Google. Ah, o chat GPT? Isso. Depois que você falou, e depois que você postou ali para poder fazer. Cara, tá em tudo quanto é lugar, tô falando é incrível, Tá, é incrível, todo mundo tá falando. Que nem não é? onde eu trabalho, falei assim, do chat GPT. O pessoal, chat GPT? Eu falei, como você não tá sabendo chat GPT? Todo mundo tá falando disso. Acho que você vai no mercado, o pessoal tá falando chat GPT. É verdade, não é verdade. Eu achei que, olha só, meu, o cara falou ali, aí daqui a pouco começou, aí estava que é, Olhar Digital, depois acho que foi na CNN que eu vi também, falei, caramba, agora virou febre isso aqui, Até rastreou, no Globo Esporte também. é, Até no Globo eu falei Esporte assim, eu falei fizeram assim, fazer pergunta pra eles também. eu falei, acho que eles assistiram o nosso podcast. Vamos ver o que é isso aqui. Ai, ai. Então só fala sobre isso aí, então, no Bastidores. Tá. É isso. Bom, Só fala eu, sobre isso. Dois parágrafos praticamente falando sobre isso. Uma outra coisa que fala nos bastidores é que teve um filme que ia ser lançado muito próximo que ia lançar esse episódio, chamado Epidemia.
Aí eles estavam querendo adiar o episódio para não bater junto com a epidemia. Mas eles deixaram acontecer praticamente ao mesmo tempo lá, acho que o lançamento desse filme, Epidemia, junto com esse episódio. Pois olha só que coincidência, né? A minha teoria, que eu, ao assistir o episódio, começou a vir na mente, era justamente relacionado à pandemia. Porque no início falava-se ali de Wuhan, que foi dos macacos, do morcego, sei lá, né? Não, macaco não, morcego, né? Morcego, Começou por isso. aí. Começou por aí. Aos poucos começaram a dizer que podia ter sido fabricado, não sei o quê. Aí tirou-se essa ideia dela abafar essa história. Agora, depois de 2 anos, quase 3, começou de novo. E não só da própria nascedouro, né? Da onde veio essa epidemia que depois virou pandemia, também do está surgindo coisas aqui e ali, né, da eficácia, né, do que poderia a gente estar combatendo, né? Prefiro não falar com detalhes porque de repente pode depois em algum das nossas plataformas a gente não ser, cair, né? Mandar pelo YouTube, né? Mas você entendeu o que eu estou falando, né? Fala em pandemia, tudo bem. Agora, citar nomes exatamente, né? Tá tendo aí essas situações, mas lembra muito isso, né? Essa teoria, no início diziam que podia ser uma teoria da conspiração, né? Que podia estar sendo, foi, não, foi de laboratório, não sei o que e tal, depois foi abafando, abafando, acabou, não pode ser isso aqui, e ficou nisso por isso mesmo. Agora começou de novo essa história, né? Você abre a internet e você vê situações aí, não só disso, mas também do que poderia combater, que não combateu, e como é que eu digo, as reações e situações que estão surgindo decorrente a utilização desse que poderia combater esse vírus, né? Então, eu comecei a assistir o episódio, começou a vir coisa. Agora você fez lembrar mais ainda. Realmente, teve um filme chamado Episódio. Episódio não, Epidemia, Epidemia. justamente. Então, eu fiquei assistindo, já comecei a ver isso aí, falei, caramba, isso aqui parece muito. Também ao aparecer as pústulas, fez eu lembrar do que eu citei no mês, acho que foi no podcast passado, que eu falei sobre a neurofibromatose. Você lembra disso? Lembro Ele que você colocou, citou. acho que não, a Gillian Anderson se colocou na frente para poder angariar fundos para poder curar, né, encontrar cura, porque o irmão dela teve esse problema, né? E, curiosamente, não exatamente com essa aparência, né, que surgiu, foi mostrada no episódio, né, e muito menos que fica mexendo. Mas são calombos novos, grandes, marrom, né? Começa com manchas marrom e fica depois com calombos, né? E ele foi, caramba, isso aqui me fez lembrar isso também, quer dizer, além dessa condição que ocorreu, né, no planeta, ainda ter essas pulsas que lembram a neurofibromatose, né? É interessante isso. Depois a gente vai juntando pedaços, né? Um quebra-cabeça, isso, né? Você que gosta de números, Hum, a primeira vez que eu vejo aqui no. Pode ser que os episódios passados tinha alguma coisa, né? Mas nesse aqui, interessante que aqui no livro dos bastidores, ele coloca aqui: a quem se interessar, nesse episódio, Mulder fornece seu número de registro no FBI. JTT 04710111. Eu nunca vi os hum. bastidores fazer isso. Falar.
Ah, que para quem se interessar, o número que o Mulder fala é esse. É porque sabia que você ia falar para mim, que eu gosto de números. É, Não, repete, por favor, J. JTT Uhum, 04 04, 71 71, 01 01, 1 1, 1 1, 1. 111, não, 1111 no final, né? Isso, isso, isso. Tá, então, J de João, TT, que é Tatu Tatu, 047, depois do 7 veio o quê? 1. Também. Caramba, não tem um aqui. Aham. Depois do 1 vai ser o É o 0, né? 0 Depois e veio 1111. 1111. O que será que significa isso, hein? Podia ser abril de 71? E por que JTP? Onde apareceu esse número? Onde apareceu essa número? Em É, que hora? Em que momento? durante o episódio eu não vi o que ele falou, mas diz aqui que esse é o código que ele usa, né? Para obter o número de telefone lá que ele, na Ah, casa tá. da. Ele Sim. fornece esse número, mas eu pisquei, não sei o que eu fiz aqui, aí quando eu voltei já tava no telefone e eu não vi que ele Não, passou. nessa, quando ele quis saber, já sei o que aconteceu. Nessa hora, quando eu estou assistindo pelo computador, ele ficou rodando, rodando, porque ele se apresenta para telefonista, eu sou agente federal do FBI, né, do FBI, e eu preciso saber o número tal, tal, tal. E aí, logo depois, acho que foi logo depois que ele falaria, então, esse código, e aí pulou dali para a próxima cena. Então, porque eu não vi isso aqui. Pô, JTT 04, na hora eu pensar nisso. Né? Muito obrigado, muito bom, vamos saber. Porém, agora há pouco, próximo item que eu coloquei aqui foi justamente o número, 1988, acho que é o Skinner que fala a respeito. E isso também remete para essa coisa da nossa realidade. Controle o pânico controlando a informação. E é bem isso. É bem isso, bem isso. Põe a Controle o máscara, pânico. não É, entra não entra na água, não pode ficar na praia. Algema o fulano porque está no meio da praça, sozinho. E outras coisas mais que fica em casa, né? uhum, Então, controle o pânico controlando a informação. É bem isso. é Quem bem tem isso o mesmo. poder, quem tem o poder da comunicação pode também controlar, pode fazer uma lavagem cerebral, né? Grandes mídias podem fazer muita coisa. Eu trabalho na mídia, então eu sei mais ou menos o que está falando. Né? Uhum. Tive uma situação parecida, não exatamente com essa, mas também assim, eu fui, era repórter de rua e estava buscando uma informação aqui e ali, e aí descobri, falei, putz, é um furo de reportagem. Maravilha! Cheguei na redação e, olha, isso. Aí eu, né, deixei o material, que eu trabalhar na redação e fui embora. E, como eu ia passar às 6 horas da tarde, eu trabalhava em dois jornais, da mesma casa, mas em dois jornais. Um era de manhã e outra tardezinha para a noite. Então, o da noite dá para ouvir. E está passando, nada de passar a minha reportagem. Cara, não vai estar furo. Como é que os caras fazem negócio disso? No dia seguinte, não deu, porque o espaço já estava montado. Ah, tá. Não, hoje provavelmente vai. E vai outro dia, e outro dia, e outro dia, e nada. Falei, pô, tá.
Como é que assim? Não vai passar? Aí acho que eu peguei um dia em que a produtora estava com o saco na lua. Aí eu falei assim, eu vou contar a real para você. Isso não vai pro ar. Mas por que não? Bate de um furo desse é porque vai comprometer uma determinada autoridade cuja qual ajuda o nosso trabalho, né, ficar no ar. E vai bem ao encontro dessa frase aqui, controlando o pânico que daria, não exatamente o pânico, controlando a informação. Aí eu já, no meu entendimento, o furo de reportagem era o que qualquer jornalista quer. Ele supra-sumo é esse. Aí o cara, eu estava estranhando, como é que pode um negócio desse não sai pro ar? Mas não, pode estar errado. Ah, um dia não, outro dia não, porque eu fazia de tudo para que em todos os jornais que eu trabalhei, eu fazia, principalmente de rádio, tem um limite de tempo, não dá para você ficar esticando muito. Né? Reportagem tem que 3 minutos no máximo. E 3 minutos vai falar muita coisa. Né? Em vídeo, você está falando, não precisa falar muito. Não é que nem transmissão de futebol. Você assiste o futebol pela TV, o fulano pegou, jogou a bola, passou ali, está livre. Ó, não perca hoje, depois do futebol, tal coisa, tal coisa. Aí você vai liga simultaneamente o rádio, vai subir, o cara não tem fôlego. Por quê? Você tem que transmitir pela voz, pelo áudio, o que o cara vai ver na mente de tanto ouvir. Então você não precisa falar muito, você não precisa falar muito para poder passar a informação. 3 minutos era o suficiente. Então fazer de tudo para não cortarem, né, não editarem minha edição, a minha reportagem, eu fazer de tudo para chegar exatamente nos 3 minutos. E aquele eu fiz ali, tipo, não dá para fazer nada, tá aqui, ó, tá pronta, põe no ar. Nem um dia, outro dia, outro dia, outro dia, e tanto eu perguntar, acho que ficou com o saco maluco. Vou contar a real, é isso aí, isso não vai pro ar, velho. Hã? O que eu estou fazendo aqui? Estou no lugar errado. Só para cumprir ordem? Ah, tá. Fui. Foi embora. Pedi demissão. Falei, não vou ficar no lugar disso aqui. Meu trabalho como jornalista, como reportagem, é justamente buscar informação e, de preferência, sair na frente dos concorrentes. Mas tinha os pauzinhos sendo mexidos por trás e eu não sabia. Os bastidores. Os bastidores. Os bastidores são terríveis. E é bem isso que ele fala, né? Controle a informação que você controla o pânico, ou o contrário. Agora, eu não sei se você conhece chupa-sangue? Chupa sangue? Aquele bichinho, aquele inseto que eles mostraram, lembra um inseto que na minha adolescência, ou e até um pouco antes, tinha um assim, que ele é meio sextavado, que é aquele bichinho que aparece lá, aquele inseto, não é bem sextavado, ele é quase, tem 5 lados, quase um losango, não sei lá, é diferente, e é preto, né, meio marronzado, alguma coisa assim. Na época, como adolescente, nós tínhamos isso aí, a gente não podia matar o bicho, porque fedia pra caramba, era fedorento pra caramba, então matava ele e diziam que era chupa-sangue. Não é chupa-cabra, é chupa-sangue. Você falou chupa sangue, lembra de chupa-cabra. Não, é chupa-sangue. Eu vejo se eu consigo achar, mas lembra chupa. Se não me engano, o nome era esse aí, era chupa-sangue. E é um bichinho que lembra esse aí que foi passado como sendo o vetor, né? Que estava transmitindo lá aquele vírus, né? Eles mostram ali.
E lembra ele. Eu não sei, talvez sem esse nome, tá? Eu estou falando, pode até ser que eu esteja equivocado, mas deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Chupa sangue. Ver se é isso mesmo. Chupa sangue, bota mortos, imagem. Não, estou falando bobagem. Estou falando bobagem. Ele lembra uma minhoca. Não estou falando bobagem, não é isso não. Não é esse. Então você que está ouvindo e está assistindo o replay, você sabe do que eu estou falando, qual é o tipo de inseto que lembra esse que foi apresentado no episódio, pode colocar aí no nosso, nos comentários, seja direto aqui na Exerline no Telegram, ou então no grupo do Facebook, ou então na página, né, na fanpage, também no Twitter vai estar disponibilizado, e também no canal no YouTube. Se você lembra que, que bichinho, não é esse. Não é esse, não. Eu tô olhando aqui, eu puxei aqui as coisas. Não é esse, não. Esse bicho me fez lembrar, eu não sei por quê, todo inseto assim me faz lembrar o barbeiro. Eu sempre me lembro do barbeiro quando eu vejo esse bicho aí. Lembra, Aham. mas ainda ainda não é Não é o esse aqui. barbeiro. Uhum. Não, barbeiro não é, não. Mas esse, da minha infância, é isso. Aí o pessoal fala, toma cuidado, não sei o quê, mas esse daí, se matar ele, pede pra caramba. Inseto que fede. Vamos ver se aparece alguma coisa. Inseto que fede. Fede quando morre. Olha só, vamos ver se é isso mesmo. De repente. Ah, achei! Olha só. É uma espécie de percevejo. Nossa! Será que eu consigo mostrar aqui? Eu acho que eu consigo mostrar. Talvez, vamos ver. Se eu conseguir mostrar. Eu não. Joguei. Ah, dá pra mostrar assim. Né? Não consigo aqui. Peraí. Ah, não. Não tá aqui. Ver se eu consigo tirar ele aqui. É uma espécie de percevejo, olha só. E lembra esse aí mesmo que eu falei. Quando morre, ele fede, mas é fedorento mesmo. E qual que é o nome dele que tá aí? Percevejo. Só percevejo? Não tem um segundo É, nome? não sei se foi batizado, peraí. Percevejo, fedorento, percevejo, percevejo. E era conhecido também como Maria Fedida, exatamente. É isso mesmo. Agora eu estou lembrando. Maria Fedida. O Ah, Maria nome é Fedida. o nome científico é Nesara vidura, alguma coisa assim. Mas tem alguns que você vai chegar, eles são compridinhos. Não é esse. Não é esse. Tem um que é Maria Pedida e tal. Né? Esses aqui, ele lembra bem mais. Percevejo fedorento, que eles chamam aqui. Pentato, pentatomorfa, sei lá, uma coisa assim. Vamos ver se consigo mandar aqui. Pentantomorfo. Isso, é um nome complicado. Tipo aqui eles colocam uns nomes tão esquisitos. Ah, tá Ah, tá louco. aqui, ó, consegui, ó. Tá aqui. Ó, eu vou passar na tela. Conseguiu ver? Tô conseguindo ver. Tá conseguindo ver. Então, é exatamente isso aí. Eu vou tentar descer a tela. Dá para ver? Tá, ela tá subindo? Sim, sim. Tá, tá. Ah, Tá subindo. então, esse daqui, eu não sei se aparece o cursor também, não? Parece, parece. Então, tá vendo esse aqui, ó? Esse pentatormorpha, não sei o quê? É, nesse que você Lembra tá esse? mostrando. Nesse que você tá mostrando, eu não consigo ver direito porque as imagens da câmera tá em cima, mas eu consigo ver pelo meu computador aqui, porque eu Espera aí, eu acho que já eu vi mais ou menos qual consigo, que é. consigo aumentar aqui, ó. Aí, agora sim, agora eu tô vendo. Tá vendo? Tô vendo, Então, tô vendo.
Aliás, ele dá para aumentar mais ainda, porque o tamanho dele tá aqui para, ó, olha só, percevejo fedorento, pentatomomorfa, é isso aí. Que agrupa 12.000 espécies, nossa, 12.000 espécies. Uma das apresenta maior diversidade, é isso aí. É parecido com esse que aparece no episódio. Sabia que eu tinha, não é possível, eu estou pensando, só errei o nome. Agora voltei, né? Voltei? Deixa eu Só parei ver. você. Aí voltou. É, Tá. sim. Então, esse aí é um pessoa de percevejo. Então, não sei se, né, tem algum momento que dá para poder ver, porque eles mostram rapidamente, né, no episódio. Agora, não onde vem emasculata? Eu lembro que eles estavam falando, e falou, acho que é o tipo do vírus, não é isso? O nome do vírus? É, na verdade é o nome do inseto, né? É Ah, Falcifagus do céu. masculata. Ah, do Falcifaga céu. emasculata. Emasculata. Vamos ver se tem alguma explicação aqui. Nossa, o que Falcifaga, mostra. o inseto que serve como vetor da infecção, é apropriadamente chamado de Falcifaga emasculata. Que é até o nome Hum, do episódio em inglês, né? uhum. Engraçado. As fotos que estão aparecendo, inclusive do episódio aqui, inclusive do inseto, não lembra eu o que eu falei, mas ele é marronzado, parecido quando aparece, né? Não sei só se não pegaram exatamente o trecho do episódio que fala sobre isso, que mostra ele, né? Vascular, cara. Enfim, nós estamos aí. Caramba, como voou o tempo, já estamos com 48 já? Poxa vida, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu coloquei aqui. Celine. Aqui. A outra coisa que me chamou a atenção foi que no letreiro do ônibus aparece Buffalo, né? Buffalo. É uma cidade lá dos Estados Unidos, né? Que esteve no noticiário recentemente também, porque chegou a quase 25 ou 30 graus negativos recentemente, né? Morreu gente e tal. Tem uma amiga que mora lá e eu falei, é verdade isso e tal? Chega pra gente e a gente não sabe se é verdade. Não, realmente, diz que agora, de ontem para hoje, já estava chegando a 15 graus negativos, né, na próxima cidade da acho que é Boston. E então chamou atenção porque eu pensava que fosse o destino. Quando o Mulder fala que eles estão indo para onde é que ele falou que ia? Ele fala, ele está indo para agora deu branco. Eu falei, mas não, é Toronto. Acho que é isso, é. E ele estava indo para Toronto. É isso, tanto que depois ele troca lá, na hora que o Mulder entra lá, eles estão trocando o letreiro e coloca lá uma cidade de Toronto. Toronto. Eu falei, mas como que está falando que vai para Toronto se está escrito Buffalo? Mas, na verdade, acho que onde ele estava para sair dali para ir para Toronto. Não tem a ver com esse lugar, não. Aqui Ah, não. Aqui marca prisão de Cumberland, Virgínia. hum. Mas eu não sei se é a mesma cidade do episódio, né? Pode ser que foi filmado Não, em. mas tem um detalhe. Eles saíram dali da prisão e depois que fez aquela ligação lá para saber aonde é que poderia ir, eles saíram Uhum. daquele lugar e foram para uma outra cidade. Provavelmente Ah, Buffalo. entendi, entendi. Não é isso? Porque eles Pode saíram da ser, onde pode ser. estava a prisão,
Aí ele tinha falado lá com a mulher, olha, estou indo, né, fui solto, blá, 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 blá. Quer dizer, que ele não estava naquele local onde tinha a prisão. Ele foi para um outro lugar. E provavelmente, já que o letreiro dizia Buffalo, né, e depois o Mulder vem dizer que eles estavam indo para Toronto, então provavelmente o local onde eles estavam era Buffalo. Dedução. Se estiver errado, você que está assistindo, corrija-nos, por favor. E acho que por finalzinho, queima de arquivos. Literalmente, né? Coloca todo mundo no forno. Queima de arquivo, literalmente, né? Bota lá dentro. Literalmente. Não é só apagar o cara. Literalmente, bota pro acelerador e já era. Literalmente. E de novo, Acabaram com tudo. Sim, como muitas partes dos episódios, é sempre assim, o Mulder tá ali pronto para poder mostrar, né, a verdade, que não estava lá fora, mas estava dentro daquela situação que ele estava procurando, né, e ele não tem prova nenhuma, é a palavra dele, aliás, até é o que dizem lá para ela, né, para a esquerda, né, assim, não vai acreditar em você. E outras palavras, foi isso que ele quis dizer. Né? O chefe está lá no forno, acabou. Muitos episódios acontece isso, né? De queima de arquivo. Nesse caso foi literalmente, né? Queimou mesmo. Além de falsificar lá, né? Fizeram uma forma de falar que foi os Correios que entregou a encomenda no lugar errado, né? Ah, é. E você viu que interessante, colocaram o nome do. Como é que é? Richard, né? Richard Torrance, se não me engano. O nome do pesquisador lá, que foi o primeiro que meteu a cara ali, né? Enfiou a cara e tomou logo no começo do episódio, que botaram o mesmo nome no que preso que recebeu aquela encomenda, né? Entre aspas, que botaram o mesmo nome. E ela falou, falando com o Skinner, ele fala, então se mandou a gente para a gente saber de tudo, né? E aí fecha o episódio com eu vou falar com um amigo. É só o começo. Aqui a gente pode imaginar várias coisas, né? A primeira é aquela da teoria da conspiração que eu comentei que tem uma paridade com a realidade. É só né? Tá saindo várias coisas assim, repórteres entrevistando chefões ali, enfim, e tá, né, pipocando muita informação. É só o começo. Pode ser também é só o começo dos arquivos X, não é? É. É só o começo. Eles não sabem o que vão ver pela frente. E só 10 anos de episódios. 200 e poucos episódios pela frente, vocês vão ter muita coisa pela frente. Porque esse episódio aí, ó. Depois dele vai ter 1, 2, 3. Acho mais uns 3 episódios e acaba a temporada. E lá vamos Essa nós. frase. E essa frase cabe bem, né? É só o começo, né? Ou seja, tá acabando a temporada, mas na época dava aquele gostinho. Nossa, ainda vai ter mais coisa pela frente, ainda vai ter mais coisa. Exato, exato, exato. Pô, será que isso. Então será que ele está dizendo que nós vamos ter mais temporada? Opa! E agora a gente também está na mesma situação. Tomara que a Rede Brasil continue, né? Sim. Quantos episódios que faltam? Quantos episódios que faltam? Eu Da acho que é segunda? uns 3 episódios. Deixa eu contar certinho aqui. Ó, Luz Suave, Nossa Cidade e Anasazi. Nanase. Nossa, Aí, esse episódio é aí fantástico. acaba. Nanase. Nanase eu acho muito É, legal. 3 episódios. Tem mais 3 episódios pela frente. Então Aí nós estamos acaba. falando. Nós estamos falando. Não acaba, não. Só termina a temporada. Por favor, vira essa boca. Bate.
Não, senão a gente vai ter que ter alternativas, né? Assistir para um outro, né? Não eu exatamente, nem você, mas você tem aí também episódios, né? Mas quem não Sim. tem o episódio vai ter que pegar uma, uma alternativa aí, né? Vamos ver aqui. Então, nós estamos em fevereiro. Nossa, termina o último episódio da segunda, termina quando termina última sexta-feira de fevereiro, dia 24, Verdade. não é? Verdade. Aí, como Aí repete, 3 de né? março e tudo. E 3 de março, e se ocorrer tudo bem, vamos lá para a terceira temporada do Arquivo X. Tomara, viu? Tomara, tomara. Eu soube que, na verdade, o que eu venho criticando muito o diretor de programação, o Iver Sobral, na verdade, ele não estava tomando conta de todo o trabalho, ele estava parado por causa de uma virose. Ele estava afastado. Ele voltou ontem do trabalho. Então, quem estava por baixo lá fazendo as coisas não estava sob sob o comando dele. Né? Bom, está dando aqui 0,57. Eu acredito que já está próximo do finalzinho, realmente, senão não vai passar lá para o Instagram, né? Então, eu quero agradecer você novamente pela presença. É muito bom bater esse papo com você. A gente tem essa ligação aqui, conversar. É muito legal, porque é um papo muito informal. E você que está assistindo aí, venha participar de novo, né? Assistir a gente aqui, né? Porque é uma maneira de fazer com que o nosso lema, né, do Brasil, mantendo acesa a chama. Nós já estamos há 27 anos mantendo a chama do Arquivo X no Brasil. Porque a verdade está aqui dentro. Né? Se bem que a Jornada das Estrelas fazia isso, né? Audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve, porque a verdade está lá fora. Yeah! Até mais, essa semana. Até mais. Até a próxima Valeu, semana. até mais, tchau, tchau.